Bom dia, meu nome é Lohana e o meu grupo ele é formado pela Alessandra, Ubatã, Eduarda, Marcela, Denise e Ana Vilhena. O nosso tema é a DBT, que é a Terapia Comportamental Dialética. E nesse vídeo aqui você vai entender o que é essa abordagem, as suas bases filosóficas, para quem ela é indicada e muito mais. No final a gente vai fazer uma demonstração de um exercício prático de como é a DBT. Então fica até o final para você ver tudinho. A terapia comportamental dialética, conhecida como DBT, foi criada por Marshall Linehan nos anos 1980, inicialmente para tratar ali transtornos da personalidade borderline, que apresentavam comportamentos autodestrutivos, dificuldades emocionais e crises frequentes no relacionamento. Então, a DBT ela é uma abordagem baseada na terapia cognitivo-comportamental, mas com uma grande inovação. Ela combina tanto técnicas de mudança de comportamento com estratégias profundas de aceitação. Então, a gente vê ali que o outro ele começa a se enxergar e se aceitar como ele é, porém, isso não o impossibilita de criar estratégias, trabalhar estratégias para mudar determinado comportamento que está trazendo conflitos internos. Então isso significa o quê? Que ao mesmo tempo que o terapeuta ele trabalha ali para ajudar o paciente a mudar padrões prejudiciais, ele também reconhece e valida o sofrimento que essa pessoa está vivendo, né? Uma das razões pelas quais essa terapia ela se tornou tão reconhecida é porque ela oferece habilidades práticas e estruturadas para lidar com emoções intensas, com comportamentos impulsivos e relacionamentos conflituosos, né? Além disso, também a DBT ela tem se mostrado eficaz não só no tratamento do transtorno borderline, mas também em outros quadros, como por exemplo depressão, transtornos alimentares, uso de substâncias e até mesmo manejo de crises suicidas. Ou seja, ela é uma abordagem terapêutica bastante completa, com bases científicas sólidas e voltada para ajudar pessoas e construir uma vida com mais equilíbrio emocional. Oi pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês duas frases da Marshall Linehan, criadora da DBT. Elas resumem toda a base dessa abordagem de forma muito poderosa. A primeira citação que a gente vai ouvir agora é a seguinte: as pessoas fazem o melhor que podem e ainda assim precisam fazer melhor. Tá, Marcela, mas o que isso significa? Vou explicar para vocês. Essa frase mostra como a DBT valoriza a aceitação. Ela reconhece que as pessoas não estão falhando por maldade ou por pura preguiça. Elas estão tentando, mas isso não significa que não precisam mudar. A mudança vem com apoio e com a responsabilidade. Agora a gente vai falar um pouco sobre a citação número 2, que é: aceitar não é se render, é parar de lutar contra o que já é. Tá, Marcela, mas o que isso significa também? Vamos lá. Essa é a base da aceitação radical da DBT. A gente aprende que lutar contra a realidade só aumenta o sofrimento. Aceitar é o primeiro passo para agir com consciência e fazer escolhas melhores. Essa é uma das grandes riquezas da DBT. Ela ensina que não é preciso escolher entre se aceitar quem você é ou tentar ser melhor. As duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Você pode escolher se acolher e ainda se desafiar a crescer mais. Agora eu vou falar um pouco sobre sofrimento evitável versus inevitável. Tá, Marcela, vamos lá. Tem dor que faz parte da vida, mas tem sofrimento que a gente mesmo aumenta tentando controlar o que não dá para ser controlado. A aceitação radical nos ensina justamente isso. Soltar a corda da resistência, porque quando a gente para de brigar com o que a gente não pode mudar ou controlar, sobra energia para mudar o que a gente pode mudar realmente. Pensa numa situação comum. Você perde uma oportunidade importante de emprego, ou de um passeio, ou de alguma coisa assim, e está frustrado. Beleza. Na lógica da DBT, você pode reconhecer assim: eu tô triste, isso me afetou, eu fiquei chateado. Tá. Isso é aceitação. Mas também pode pensar: ok, o que eu posso fazer agora que me ajude a seguir em frente? Né? E isso é mudança. Nenhuma das duas exclui a outra. Elas caminham juntos. E isso em si é a DBT, é a abordagem dialética. Na DBT, a gente não parte da ideia de que a pessoa só está errada. Tipo, fulano errou, ele está errado e ponto final. Não, a gente entende que ela está fazendo o melhor que consegue naquele momento com o que aprendeu até agora.
Mas a partir do momento em que ela entende o impacto de seus comportamentos, ela pode aprender formas novas de lidar com as suas emoções e com o mundo. Entendeu? No fim das contas, se tem algo que a DBT ensina para a vida você é humano, você sente e você pode mudar o seu comportamento. Não precisa escolher entre se aceitar e se transformar, porque dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Olá, eu me chamo Eduarda e vou falar um pouquinho sobre as bases filosóficas da DBT. A DBT, Terapia Comportamental Dialética, baseia-se em 3 pilares filosóficos e teóricos: a terapia comportamental, a filosofia dialética e o mindfulness. A terapia comportamental enxerga o comportamento como influenciado por variáveis ambientais e crenças do indivíduo, aplicando princípios como reforço e extinção para mudar padrões disfuncionais. A filosofia dialética enfatiza a importância de encontrar a síntese entre opostos como aceitação e mudança, e é o que diferencia a DBT de abordagens estritamente cognitivas ou comportamentais. O mindfulness foca na atenção plena ao momento presente, um aspecto crucial para a autorregulação emocional e a redução de comportamentos impulsivos. A DBT parte do pressuposto que o comportamento é mudado tanto pelo ambiente quanto pelas crenças, pensamentos e emoções do indivíduo. Essa teoria é aplicada para identificar e modificar padrões comportamentais que contribuem para a dificuldade de regulação emocional e outros problemas. A dialética é fundamental na DBT, pois enfatiza a necessidade de integrar diferentes perspectivas, como aceitar a si mesmo, ao mesmo tempo em que busca a mudança. Essa abordagem dialética permite que o paciente aceite suas dificuldades e desafios, ao mesmo tempo que aprende novas habilidades para lidar com elas. A prática do mindfulness, ou atenção plena, é um componente central da DBT. O objetivo é que o paciente aprenda a estar presente no momento, sem julgar ou resistir suas emoções. É o que contribui para a redução de impulsividade e a melhora na regulação emocional. Irei falar sobre a teoria da intervenção da DBT, que é a sigla para a terapia comportamental dialética. Esse termo, teoria da intervenção, ele define como o terapeuta atua na prática, ou seja, é o modelo que orienta as estratégias que são aplicadas ao longo do processo terapêutico, com base na teoria que sustenta toda a abordagem. E aqui, um ponto muito importante, que é entender o que significa a dialética. A dialética, ela vem da filosofia e se refere à ideia de que 2 elementos opostos podem coexistir. E não só coexistir, mas se completar. Na DBT, essa ideia aparece o tempo todo. O trabalho terapêutico ele acontece no equilíbrio e na aceitação e na mudança. A teoria de intervenção da DBT, ela parte de um princípio central. O terapeuta ele valida o que o paciente está sentindo. Ele reconhece aquela dor, ele vê que faz sentido e que aquele comportamento tem uma função e que dentro do contexto que uma pessoa viveu aquilo foi o que ela conseguiu fazer. Essa é a parte da aceitação. Mas ao mesmo tempo, esse terapeuta, ele também atua para ajudar essa pessoa a aprender novas formas, novas habilidades para aquele sofrimento, com a causa daquele sofrimento. Ou seja, ele oferece ferramentas para que o paciente ele mude o seu comportamento disfuncionais, fortaleça, as suas emoções e construa uma vida com mais estabilidade e propósito. Isso já se torna o quê? A parte da mudança. O foco da intervenção no DBT não é julgar e nem forçar a mudança sem base. É conduzir a pessoa por um caminho onde ela sinta que ela é compreendida, respeitada e também capaz de evoluir.
E por isso a DBT ela se apoia fortemente na teoria comportamental. A intervenção ela inclui a análise funcional do comportamento. A gente observa os gatilhos, os padrões de respostas, as consequências envolvidas. Isso nos ajuda a entender o porquê de certos comportamentos se repetem e por que são feitos de formas diferentes. Com base nessa análise, o terapeuta ele também aplica as estratégias práticas, sempre dentro de uma estrutura clara e validante. Existem também os pilares, que são os 4 pilares, que são os seus principais, para usar as principais habilidades, que ensinam também ao longo do percurso, que são os 4 pilares citados pela colega anteriormente, referente sobre as bases filosóficas. Esses módulos eles são ensinados de forma prática, com exercícios de diálogos e experiências bem reais. Tudo com base na realidade de cada paciente. Por isso, a gente diz que a teoria de intervenção da DBT ela é ativa, e é uma estrutura transformadora. Ela não tenta apagar quem é a pessoa. Ao contrário, ela acolhe e valida e entende cada um. E ao mesmo tempo, ela oferece um caminho possível e realista e compassivo entre a validade e a mudança. Ou seja, a DBT ela está aí para acolher e abraçar cada um no seu devido tempo. Olá, boa noite. Eu me chamo Alessandra. Assim como os meus colegas já vieram trazendo um pouco sobre a DBT e assim como a gente conseguiu compreender um pouco a estrutura dela, eu vou trazer sobre as principais intervenções que a gente pode estar aplicando dentro da DBT, tá? E aqui eu trago 4 destaques. A DBT ela se destaca por um módulo psicoeducacional muito claro, que geralmente é dividido em 4 grandes áreas de habilidades. Eu vou falar da Mindfulness, que é aprender a focar a atenção no agora, a observar o presente, pensamentos, emoções e sensações sem julgamento. Remeter a pessoa que está tendo aquela aplicação aos sentimentos e sensações para o agora. Conseguir fazer ela compreender e vivenciar os sentimentos que ela tem e conseguir fazer ela reconhecer ele no hoje. Tá? O segundo é a tolerância ao mal-estar. Técnicas para lidar com situações de crises emocionais sem recorrer a comportamentos impulsivos e autodestrutivos. Como a gente já veio acompanhando um pouco sobre as aplicações da DBT e as principais intervenções com pessoas que cometem mutilações ou suicídio. Nessas aplicações, a gente vai tentar intervir, trazer aplicações as sensações, a tolerância ao mal-estar, aonde ela diminua essas recorrências, pois conforme o tempo, ela vai normalizando certos comportamentos e a gente vai trabalhar para que ela diminua e não mais cometa. Como, por exemplo, puxões de cabelo, morder a unha até ferir e todas as outras coisas que vêm acarretando nesse processo dela de cura, que a gente pode estar observando a cada terapia. Por isso, utilizamos um método de planilha de controle, onde a pessoa faz as anotações de como que está sendo a recorrência dessas mutilações. Regulação emocional, reconhecer e nomear emoções e entender como elas surgem e aprender estratégias para regulá-las de forma adaptativa. Conseguir compreender e regular, por exemplo, quando ela está no momento de crise, no momento de estresse, num pico de emoção. Conseguir fazer ela nomear e compreender esse processo que ela está vivendo. Automaticamente respeitar e trabalhar para a melhora. Com isso, nós precisamos criar estratégias onde essa pessoa consiga diminuir esses episódios. Como eu falei, o uso da planilha é um dos mais assertivos. Efetividade interpessoal. Melhorar a comunicação, assertividade e a capacidade de estabelecer limites saudáveis em relacionamentos. Quando a gente
quando a pessoa que precisa dessa terapia, que está fazendo essa aplicação, é entendível que no processo da terapia existem momentos em que essa pessoa, ou melhor, quando ela chegou a procurar, né, ajuda, ela já estava tendo episódios de agressividade, autodestrutivo, comunicação agressiva, não conseguia ter uma relação interpessoal saudável. O que a gente vê muito, principalmente quando não está tendo tratamento adequado, é que a pessoa acaba responsabilizando, principalmente por seus sentimentos, as pessoas que estão ao seu redor. Trazendo hoje para uma realidade dentro da DBT, a gente vai trabalhar essa comunicação e essa divisão de responsabilidade. O que hoje é minha responsabilidade do que eu tô sentindo e conseguir também separar o que é a responsabilidade do outro, o que o outro tá fazendo a gente sentir. E começar a trabalhar isso para que a nossa comunicação, no momento em que tiver esses atravessamentos, seja a melhor possível. Para que seja possível a nossa melhora, a nossa cura, a nossa estabilidade emocional. Dito isto, né, para a gente conseguir compreender como que a gente pode lidar, principalmente com as ações que a gente tem com a gente a partir do que a gente está sentindo, né? Conseguir separar esses sentimentos e essas sensações, não normalizar, pois é como a gente acaba melhorando ou aliviando, mas sim conseguir trabalhar dentro da terapia para que isso seja resolvido, para que isso seja trabalhado, para que isso seja melhorado, para que venha a ter uma diminuição desses episódios. Então, esses 4 principais tópicos, né, dentro das habilidades da DBT, eles nos remetem a esse processo de distribuição de responsabilidade, diminuição dos atos, nos remete a trazer a sensação ou a compreender a sensação no presente e a melhorar a nossa comunicação interpessoal. Bom dia, Júlia. Tudo bem, doutor Rafael? Tudo ótimo. Senta aí. Licença. Fica à vontade. E aí, como foi a semana? Foi mais tranquila, doutor. Um pouquinho mais. Aconteceram coisas novas? O que aconteceu nessa semana aí? Ainda estou angustiada, né? Depois daquela situação, sentindo muito sozinha. Mas não aconteceu nada de novo ainda. Naquela situação que você me contou na semana passada, que você tinha ficado angustiada, né? Você falou bastante de angústia, em relação ao que você queria falar pro seu marido, certo? Certo. Eu queria que ele me ajudasse mais em casa, porque eu estou me sentindo muito sobrecarregada. A gente tem as crianças e a arrumação da casa toda pra mim. E eu queria muito pedir pra ele, só que eu fico angustiada de pedir, ele me achar uma pessoa muito chata, muito mandona. E você acha que quando você pedir para que ele te auxilie mais, ele vai te taxar de chata? Eu acho que sim, doutor, porque ele não é muito de me ajudar em casa, pelo contrário. Desejar. Então, Júlia, existem coisas que a gente vai enfrentar na vida que elas são muito difíceis, sentimentos difíceis, e essas são escolhas que você vai ter que fazer para o seu bem-estar, certo? São coisas que você vai sentir agora que são difíceis, mas que a longo prazo isso vão te trazer resultados e consequências prazerosas, né? Vão te fazer se sentir melhor. Tu entende que fazendo essa escolha, mesmo que ela seja difícil, ela vai ser mais clara, vai te fazer ir de encontro com os teus valores, com o que tu quer pra ti? Entendo sim, doutor. E aí, como a gente poderia fazer, então, com que se tornasse mais fácil? Se você quiser ensinar, a gente pode fazer uma carta, você escreve e a gente vai trabalhando juntos dessa forma, então? Acho que a gente pode ensinar para eu me preparar um pouco mais, para eu não me sentir mais tão angustiada quanto eu estava me sentindo. Sim, a gente pode testar algumas vezes, né? Então, até a gente chegar algo que você se sinta um pouco mais confortável de fazer. Sim. Certo? Certo. Então tá bom.